Amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 19. Nós já louvamos aqui nessa noite. Falamos que grande é o Senhor. E falamos também que o Senhor reina sobre as nossas vidas. E também nós declaramos que o nosso coração é dele para sempre. E que nós vamos louvá-lo para sempre. E vamos ver o que essa palavra tem a dizer para nós nessa noite. Salmos 19. O título dessa mensagem, eu quero falar sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. O que você acha? A excelência da criação de Deus e também a excelência da palavra de Deus. Salmos 19, a partir do versículo 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se amoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos repetir esse versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse texto, querido, Salmo 19, é um salmo de Davi. Davi, o segundo rei de Israel, um guerreiro e também um poeta. E este salmo também ele foi escrito entre 1040 e 970 a.C. E ele foi escrito para o mestre de canto, além de ser também um salmo de sabedoria. E nós podemos aprender muitas coisas. E eu quero dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte é quando essas duas partes é quando ele se revela à humanidade. E essa primeira parte, ele fala da criação. Essa criação é a revelação geral de Deus na natureza. Nós podemos ver isso do versículo 1 ao versículo 6. Quando ele fala dessa criação geral, ele fala da criação dos céus, dos firmamentos, das estrelas, do sol, onde nós podemos entender que eles proclamam a glória de Deus. E na segunda parte, essa palavra também, ela é revelada a nós, ela é revelada à humanidade através da lei, que é uma lei, é uma revelação especial nas Escrituras. Nós podemos ver isso do versículo 7 até o versículo 11. E finalizando, nessa conclusão, Davi se volta para a sua vida particular, onde ele reconhece a necessidade de orar, onde ele reconhece para que Deus o guarde no caminho reto, ele precisa de estar na posição que o Senhor deseja. E eu te pergunto nessa noite, como você tem vivido na presença do Senhor? Como tem sido os seus dias na presença do Senhor? Como eu falei aqui antes de meditar nessa palavra, nós cantamos que grande é o Senhor,
reina o Senhor sobre as nossas vidas. O meu coração é para ti, para sempre. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, mas como que é essa nossa adoração? Porque aqui, queridos, nós vamos entender que todos têm a maneira de proclamar a glória de Deus. Todos, se você olhar os céus, os firmamentos, a lua, as estrelas, mesmo sem falar, elas proclamam a glória de Deus. E nós que falamos, nós que cantamos, nós que louvamos, Davi, além de ser um grande poeta, ele também louvava, ele cantava ao Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida dele. Interessante que o C.S. Lewis, ele disse: considero este salmo o maior poema do livro de Salmos, como algumas das mais maravilhosas palavras de um cântico de todo o mundo. E também um grande filósofo alemão, o Immanuel Kant, ele diz assim: duas coisas enchem a mente do ser humano: o céu estrelado acima de nós e a lei moral dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós contemplamos os céus, quando nós contemplamos as maravilhas que o Senhor fez no universo, que proclamam a glória de Deus, isso traz para mim e para você que nós também devemos entender que nós devemos anunciar essa glória de Deus. Nós devemos proclamar essa glória de Deus. E aí, queridos, para entrar nesse texto, talvez você pergunte: pastor, mas como que nós sabemos que a Bíblia fala sobre esses céus? A Bíblia cita vários céus. A partir do versículo 1 até o versículo 6, quando ele relata: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Coisa maravilhosa. Aí quando a Bíblia fala desses céus, ela fala desse céu visível, que nós olhamos e nós vemos os pássaros voando, a gente vê a geada caindo, a gente vê a chuva caindo. Isso são os céus visíveis. Mas também ele fala desse firmamento, onde estão o sol, onde estão as estrelas, onde está a lua. Esse é o firmamento. E no nosso entender, esse firmamento, ele vem para fazer uma divisão. Que esse firmamento, ele fala de expansão. É aquele mesmo que fala lá é aquela palavra hebraica que fala lá em Gênesis 1, versículo 6, que fala que era um firmamento que separava as águas das águas. E aí, queridos, também existe os céus, que é a morada de Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, talvez a gente fique até um pouco preocupado. Muito novo ainda, eu ficava pensando: meu Deus, como que pode um avião, um motorzinho ali, sobrevoar com várias pessoas dentro? Isso é invenção do homem, mas Deus deu essa capacidade. Mas aí quando nós olhamos para esse texto, que ele fala desse firmamento, ele fala desses céus, ele fala que tudo proclama a glória de Deus. E aí, queridos, o que eu acho mais interessante é que ele fala um pouco mais do sol. Na parte B do versículo 4, ele fala assim: aí pôs uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode esconder o seu calor. Eu estava analisando na manhã de ontem, no dia de ontem, 5h25 da manhã, o sol já estava brilhando na minha janela. E às 18h45, o sol estava sumindo, ou seja, estava deixando essa nossa parte aqui da terra. Sabemos que pela ciência, a terra gira e esse sol está em outro local. Mas é interessante, querido, uma lua de mel irradiante, aquele sol brilhante, um sol que você não consegue olhar para ele a olhos nus. Eu lembro quando muito criança ainda, eu pegava o óculos da minha avó, e ali um óculos com a lente muito forte,
eu colocava na direção do sol e colocava um fósforo no chão, daí a pouquinho o fósforo pegava fogo. Olha como que é forte esse raio solar. Então ele fala aqui que ele é radiante, é como o noivo que sai da lua de mel, sai todo forte, né, todo pomposudo. Então ele compara também um atleta que vence uma corrida e percorre o céu de extremidade a extremidade. E sabe o que eu acho mais interessante, queridos? Que tudo de Deus é perfeito. Porque a partir do momento que a gente vê o sol saindo, o dia todo fica maravilhoso. Talvez venham umas nuvens, mas não conseguem cobrir a claridade do sol. Mas à noite, quando o sol se põe, aí ele fala assim que faz uma tenda para o sol. Ou seja, ele dá lugar também para as estrelas e para a lua proclamar a glória de Deus. Olha como que é perfeito, querido. Como que é tudo perfeito no universo. E é algo interessante. Além de receber a sua morada no céu, ele também anuncia a glória de Deus. Nós anunciamos a glória de Deus com a nossa boca, mas o sol, as estrelas, a lua, os céus proclamam a glória de Deus sem uma só palavra. E nós começamos a imaginar essa natureza, nós começamos a observar a natureza e a gente fica assim maravilhado. Se você estudar, são mais de 300 mil espécies de plantas. São mais de 10 mil aves, seres humanos, vegetais, tudo isso nessa terra. Mas quando nós olhamos para os céus, que proclamam a glória de Deus sem nenhuma palavra, a gente fica maravilhado. Esse Deus, ele é maravilhoso. Então a glória de Deus na criação, ela faz com que eu e você acreditemos nesse Deus cada vez mais. E algo interessante, queridos, qualquer coisa criada pelo homem precisa de uma matéria-prima. Se ele vai fazer o avião, como eu falei para vocês, ele precisa da matéria-prima. Se ele vai fazer ali um relógio, ele precisa da matéria-prima. Aí você começa a imaginar aquelas engrenagens daqueles relógios funcionando tudo perfeitamente. Isso é Deus que deu habilidade para o homem. Deus que deu essa sabedoria para o homem. Mas Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. Deus não precisa dessa matéria. Deus do nada ele cria. Lembra lá do início? Haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele não precisa de matéria-prima, mas nós precisamos. E aí, queridos, a natureza foi criada por Deus e Ele determina tudo. Ele determina o tempo, Ele determina as estações do ano. Tudo é criado por Ele e tudo na perfeição. Eu fico maravilhado que tem vezes que você passa aqui na universidade, as árvores estão todas secas. Daí a pouco estão todas cheias de folha, daí a pouco estão floridas, vem a chuva para gerar os frutos, gerar aquelas flores, é tudo na perfeição de Deus. E nós ficamos maravilhados quando isso acontece aqui à nossa volta. Mas quando eu vejo para essa palavra, quando eu olho para essa palavra, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, nós temos que contemplar as belezuras que a gente vê por aí. São coisas maravilhosas. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela falava para mim: Davi, eu já viajei por vários países, já fui em vários lugares nesse planeta, mas não tem lugar mais bonito que o Brasil. São coisas sem explicação, queridos. São situações que não tem como a gente explicar. Então todo o universo, ele é criado por Deus e é tudo nos mínimos detalhes. O universo trabalha até onde Deus determina. Olha o mar só vai até a praia. Dali para lá Deus já determinou que ali já não vai mais. Então Deus determina tudo. Um dia desse também eu assistindo um documentário, a divisão ali das águas do mar. Uma água azulzinha e outra água um pouco verde, meio encardida. E você vê a divisão certinha, perfeição da natureza de Deus. É algo sobrenatural. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós temos que maravilhar sobre isso, queridos. Nós temos que entender que tudo isso é para mim e para você. Nós temos que usufruir de tudo isso. Muitas vezes a gente observa pessoas que estão cuidando ali de uma árvore, estão cuidando do jardim ali perto da sua casa,
E às vezes as pessoas falam assim, quem tem que cuidar disso aí é o prefeito, quem tem que olhar isso aí é as pessoas que fazem a limpeza pública. Não, queridos, nós temos que conservar tudo aquilo que Deus colocou para nós, para que nós possamos observar e sentir essas maravilhas. Então você cuidar de um jardim perto da sua casa, você manter uma árvore verdinha, você manter uma flor ali verdinha também, toda florida, isso é algo tremendo, é algo que Deus deu para mim e para você. Os céus são um testemunho inconfundível da glória e do poder de Deus. Tudo foi Ele que fez. Tudo, queridos. Se a natureza se aplica com tanto zelo para proclamar a glória de Deus aos homens, só resta uma coisa: reconhecer que Deus existe e o adorá-lo verdadeiramente. Nós temos que reconhecer esse Deus todos os dias. E aí, a gente ainda ouve muitas pessoas, né? Muitas pessoas falando que não ouvem o clamor do universo. Essas pessoas, queridos, são surdos e cegos espirituais. Tem pessoas que falam assim, se a ciência não comprovar, eu não acredito. Vocês já ouviram pessoas assim? Se a ciência não comprovar, eu não acredito. A ciência não é pecado. Provérbios 23:12, a palavra de Deus disse: aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Então aqui a palavra está dizendo que nós temos que conhecer, aplicar o coração à instrução, aplicar o coração ao ensino. Não podemos perder tempo em coisas que não levam a nada. Eu tenho falado muito sobre isso. Quantas vezes nós perdemos tempo com novela, com futebol, com WhatsApp, com jogos. A gente fica tempos e tempos ali na frente de uma televisão, na frente de um aparelho celular, mas às vezes a gente não procura estudar, a gente não procura aprender, a gente não procura esse conhecimento. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Conhecimento primeiro, queridos, de Deus, da palavra de Deus, e depois também nós temos que conhecer e ser instruído também pela ciência. E aí quando você olha para a palavra de Deus, nós lembramos de Daniel, um jovem que foi achado 10 vezes mais sábio que os outros. Por quê, queridos? Daniel 1:17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, um jovem que não misturou com as coisas desse mundo, um jovem que não perdeu tempo, está falando para mim e para você, queridos, que nós devemos aprender, nós devemos colocar os nossos corações, os nossos ouvidos, onde tem algo bom, onde tem conhecimento, estudar e aprender algo de Deus. Nós devemos fazer isso todos os dias. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber e em toda dedicação em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Olha que coisa tremenda. Fala de abundância na fé, na palavra e também no saber, no conhecimento. E aí quando eu estava meditando nessa palavra, eu já contei isso aqui uma vez. Quando você pega esses físicos, quando você pega essas pessoas que ficam estudando demais a ciência, normalmente essas pessoas, quando se habitolam demais isso aí, eles perdem a confiança na palavra de Deus. E eu me lembro de um senhor, que era um cientista e físico, aqui da universidade. E esse senhor, ele era muito crítico e se dizia ateu. Mas um dia, ele começou a estudar sobre o carro. Ele falou assim, olha, o homem fez o carro para andar 240 km por hora. Mas se ele entrar numa curva a 120, provavelmente ele vai morrer. Mas aí ele mesmo fez uma pergunta, mas se ele fizer a curva a 120 e não morrer? Isso é milagre. Aí ele foi estudar sobre o milagre. Curioso, cientista, intelectual, e hoje, para a glória do Senhor, esse homem já frequenta a igreja há muito tempo, é um servo do Senhor, um homem que dá testemunho de que realmente Deus existe. Então, queridos, muitas vezes a gente não vai combater essas pessoas criticando-as,
falando que eles estão alienados à ciência. Não, queridos, a gente ora por eles, a gente pede a Deus para que dê uma oportunidade, para que eles venham conhecer a manifestação da glória de Deus. Então essa primeira parte, ela fala para mim e para você, sobre a manifestação da glória de Deus, através dos céus, do firmamento, do sol, da lua e das estrelas. Mas também, querido, quando ele fala sobre isso, ele fala da supremacia da palavra de Deus. E aí, a partir do versículo 7 até o versículo 11, a Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, parte em os guardar a grande recompensa. Então, nessa segunda parte, ele fala da supremacia da palavra de Deus. É algo que é revelado através da palavra. Apesar da revelação de Deus na criação ser maravilhosa, ela é limitada. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a revelação completa, quem é Deus e do seu propósito de redenção para a criação. E aí quando a gente olha para esse texto, eu imagino Davi naquela época, que ele tinha ali muito pouco da palavra de Deus. O Pentateuco, os 5 livros, talvez Ruth e Jó, não sei. Ele tinha muito pouco, queridos, mas ele reconhecia a glória de Deus através dos céus, através da palavra. E nós hoje, nós temos por completo, nós temos Bíblias de todo tipo, nós temos estudo bíblico de todo tipo, e a gente não procura aprender sobre isso. E Davi já entendia sobre essa situação. E é interessante que esse salmista, ele dava alguns sinônimos diferentes para a palavra de Deus. Quando ele fala da lei, no primeiro versículo, aí no versículo 7, da segunda parte, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, a lei do Senhor, ela não falha. A palavra do Senhor, ela não falha. Quantas pessoas vivendo amargurada, quantas pessoas estão com o coração triste e não deixam essa palavra penetrar. Essa palavra, ela restaura a alma, ela vai até a divisão da alma. A Bíblia diz sobre isso, ela vem sobre nós, ela nos edifica, ela nos exalta, mas também ela nos corrige. Mas muitas das vezes nós não queremos passar pela correção de Deus. E Davi era um grande exemplo, foi um grande exemplo para nós, que era um homem, apesar de ter pecado, ele reconhecia o seu pecado e pedia perdão em todo instante. Isso nos ensina, queridos, que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a nossa alma. Outra coisa, quando ele fala do testemunho, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse texto é muito interessante. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu já contei aqui muitas vezes sobre a irmã Maria, que faleceu no ano passado, com 86 anos de idade. Eu me lembro que uma certa feita, ela falou para mim assim: irmão Davi, lê para mim o Salmo 32. Eu li para aquela mulher o Salmo 32. Ela falou: agora deixa comigo. E ela pregou o Salmo 32. Não sabia escrever nenhum A, queridos. Não lia nada. Mas o Espírito Santo falava com ela. Então aqui a palavra de Deus está te dizendo: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós não podemos julgar as pessoas. Muitas vezes a gente julga as pessoas incapacitadas. Mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, o Espírito Santo vai colocar a palavra no seu coração. Mas primeiramente você tem que colocar essa palavra no seu coração. E entender que essa palavra é viva. Essa palavra, ela dá sabedoria aos simples. Outra coisa, ele fala dos preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Como eu falei de pessoas que às vezes estão com o coração triste.
Quando ouve a palavra de Deus, o coração se alegra. Quando ouve um hino, o coração se alegra. Quando olha para as maravilhas do Senhor, através dos céus, o coração se alegra. Mas infelizmente, queridos, nós estamos vivendo uma igreja nos últimos dias. Eu não estou falando da igreja Comunidade Batista da Paz. Eu estou falando de uma igreja de modo geral. Uma igreja que está vivendo de aparência, uma igreja que está com o coração ferido, uma igreja que não tem mais alegria de glorificar o nome do Senhor, uma igreja que está esperando algo do Senhor, mas não quer obedecer à lei, não quer se humilhar diante do Senhor, uma igreja que muitas vezes está prostrada diante de muitas situações que estão acontecendo à nossa volta, e essa palavra ela fala que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegre o seu coração nessa noite, igreja. Creia que o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você seja uma testemunha viva nessa terra. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos recebendo algo do Senhor e estamos guardando para nós mesmos. Nós não estamos deixando esse perfume ser exalado aí fora. E outro sinônimo, outra coisa que ele fala é sobre o mandamento do Senhor. Ele é puro e ilumina os olhos. Obedecer os mandamentos do Senhor, queridos, é muito difícil. Mas vale a pena. Vale a pena obedecer os mandamentos do Senhor. Eu me lembro que muito novo ainda também, eu achava que os mandamentos ali era não roubar e não matar. O resto eu podia fazer de tudo. Mas depois que eu conhecia Jesus verdadeiramente, eu entendi. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mandamentos do Senhor para mim e para você. Será que verdadeiramente nós estamos amando as pessoas? Será que verdadeiramente nós estamos olhando para aquelas pessoas que precisam de algo? Obedecer os mandamentos, queridos. Outra coisa, temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Temor à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não estão temendo mais a palavra. Muitas pessoas hoje não estão dando ouvido à revelação da palavra do Senhor. Muitas pessoas hoje não estão temendo a Deus em oração, em jejum, em ler a palavra todos os dias. Temer a Deus, queridos, é saber que existe um Deus sobre nossas vidas. Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode viver uma vida de qualquer maneira. Mas, queridos, vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente faz. Então, que a gente venha temer ao Senhor. Outra coisa que ele fala sobre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E nós temos que entender, queridos, que vai chegar um dia que nós devemos prestar conta a Deus. A Bíblia diz, tudo aquilo que a gente fizer, seja de bom ou seja de ruim, nós temos que prestar conta a Deus. E aí, o que eu acho mais lindo nessa palavra, é quando ele fala que no versículo 10, ele reconhece o valor da lei de Deus, ou da palavra de Deus, quando ele disse, vale mais do que ouro depurado. A palavra de Deus, querido, nós temos que colocar nos nossos corações, vale mais do que muito ouro, ou seja, mais do que muito dinheiro. E tem pessoas, queridos, que infelizmente, se receber um pote de ouro, uma barra de ouro, nunca mais volta para a igreja. Nunca mais permanece na presença do Senhor. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas infelizmente, nós vivemos uma igreja onde as pessoas estão interessadas em bens materiais, onde as pessoas estão preocupadas em agariar bens materiais. E o lugar mais interessante para a gente ver sobre isso é quando a gente vai no velório, que ali você vê aquela pessoa, todo mundo chorando. Normalmente essa pessoa é muito boa naquele dia, né? Nossa, foi tão bom, não sei o quê. Mas o mais interessante é quando eles vão fazer o sepultamento, que a caixinha é do mesmo tamanho. Talvez ela tenha um azulejo diferente, mas o quadradinho é o mesmo. E aí, queridos, o que adianta tudo isso? A gente valorizar os bens materiais, valorizar o dinheiro. Não estou dizendo aqui que você não possa ter bens materiais. Muito pelo contrário, Deus quer te abençoar em todas as áreas. Mas eu estou dizendo aqui sobre a palavra de Deus, quando ele diz aqui no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Outra coisa que ele fala sobre essa palavra
é mais doce do que o mel, dá prazer, dá satisfação. O mel, queridos, muitas vezes quando ele entra na nossa boca, ele é doce. Falando da palavra de Deus, às vezes ele pode ficar amargo. Que às vezes a gente está vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida que não está na presença do Senhor, e aí vai entrar e vai penetrar nas nossas vidas, e vai ter que haver transformação. Se não há transformação na minha e na sua vida, através da palavra, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós temos que rever o que está acontecendo, porque ele fala que essa palavra é mais doce do que o mel. Ela dá prazer, ela dá satisfação. E outra coisa, ela traz advertência e correção. Lá no versículo 11 ele fala assim: além disso, por ele se admoeste o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Queridos, há uma grande recompensa quando você observa a palavra de Deus, quando você aceita a correção do Senhor. Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz, do versículo 1 até o versículo 13, fala de bênçãos decorrentes a observar os mandamentos, a obedecer os estatutos, os mandamentos do Senhor. Mas a partir do versículo 14, o versículo 14 já nos chama atenção, e do versículo 15 até o último versículo, ele fala sobre maldições, sobre aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Então, queridos, que nós venhamos entender que a lei do Senhor, ela é perfeita. Essa palavra do Senhor, ela tem que entrar no meu e no seu coração, e ela tem que produzir frutos. Ela tem que fazer diferença nas nossas vidas. E aí, nós entendemos que também nós temos que reconhecer o valor da santificação, que são os últimos versículos, já finalizando essa palavra. Versículo 12 ao 14 diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui, queridos, Davi, ele está dizendo para mim e para você, que ter a palavra nas mãos é bom. Ter a palavra na mente é ainda melhor. Mas ter a palavra no coração é que nos transforma e nos edifica em Cristo. Guarda isso, queridos. Ter a palavra nas mãos é bom. Tê-la na mente é ainda melhor. Mas ter a palavra no coração, 19:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Davi, ele guardou a palavra do Senhor no coração. Nós também devemos guardar essa palavra. E Davi, ele conclui com essa oração, reconhecendo o valor e a importância da lei. Nesses versículos nós lemos aqui no final, ele reconhece o seu pecado. Algo interessante que todas as vezes que você lê, principalmente Salmos 32, Salmos 51, principalmente esses dois, você vai ver Davi se colocando diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo e confessando os seus pecados. O que acontece conosco muitas das vezes, queridos? Que muitas das vezes nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que somos falhos, mas muitas vezes nós não queremos apresentar para Deus, nós não queremos colocar diante do Senhor e falar: expurga de mim todo pecado, tira de mim todo pecado. Davi diz aqui: absolve-me das que são ocultas, ou seja, tira tudo aquilo que me faz pecar contra ti. Reconhecer o pecado, pedindo perdão pelas faltas, é pedir perdão de verdade, queridos. É reconhecer que falhamos e pedir perdão de verdade para o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você não possa pecar, que nós somos sujeitos a pecar, mas nós temos que reconhecer as nossas falhas e pedir perdão por essas faltas. Pedir para livrar-nos da soberba. Quando ele diz aqui: me livra da soberba, que ela não me domine. Eu estava vendo um programa de televisão e uma pessoa que ganhou um prêmio. Eu achei interessante que um velhinho ali, muitos anos de vida, e esse velhinho estava falando que ele é descendente de escravo. E há 20 anos atrás ele estava doente e ele não podia nem caminhar.
a esposa trabalhando, os filhos trabalhando, aí bateu uma dor muito forte nele, ele conseguiu subir rastejando até o asfalto, aí quando ele chegou no asfalto pedindo socorro, parou um carro, e o moço abriu a porta do carro, quando ele pegou na porta para subir, o moço acelerou o carro e falou assim, vai comprar um carro para você andar. Queridos, tristeza isso aí. As pessoas sendo soberbas demais. Por isso que eu falei, quando morrer vai para o mesmo lugar. O quadradinho vai ser do mesmo tamanho. Para que tanta soberba? E aí aparece um moço ali, muito estudado, ele foi para a Alemanha, ele fez um curso na Alemanha, e ele hoje está trabalhando com essas pessoas, indo atrás dessas pessoas que sofreram, né, ataques, que sofreram injustiças, estão conseguindo casas, estão conseguindo lugar para essas pessoas morar, terra para essas pessoas plantar, porque até hoje existe no nosso país ainda essa questão do racismo. E às vezes a gente não preocupa com isso, mas Davi aqui ele nos ensina para nos livrarmos da soberba. Não deixe que a soberba entre no seu coração, não deixe que o orgulho entre no seu coração. Quantas pessoas hoje orgulhosas dentro da casa de Deus, pessoas que você vai falar para elas, eu já conheço isso, eu já sei sobre isso. Queridos, nós temos que ser ensináveis. Eu fico imaginando Jesus, quando ele passava ali no meio daquele povo, ele pregava desde o mais pequenino, desde o mais simples, até os doutores da lei. Mas Jesus, ele tinha sabedoria. Então, queridos, que a gente busque sabedoria do alto, que a gente aprenda a falar, que a gente aprenda a ouvir também na hora certa. Peça a Deus para tirar a soberba do nosso coração. E Davi também, ele ora por ajuda, que ele seja irrepreensível, e pedindo também pela sua purificação, pela sua santificação. Santificação essa, queridos, que nós temos que buscá-la todos os dias. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nós não podemos brincar com isso, queridos. Não é tempo mais de brincar com Deus. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Nós temos que entender que nós temos que estar na palavra do Senhor, nós temos que observar essa palavra, nós temos que estar atento a essa palavra, pedir a Deus que entre no nosso coração, que trabalhe nas nossas vidas, tira aquilo que está de mais e acrescenta aquilo que está de menos em nossas vidas. Nos humilharmos na presença do Senhor, rasgar o nosso coração, como Davi rasgou o coração na presença do Senhor, reconhecendo que ele era falho, reconhecendo que ele era pecador, mas também pedindo perdão pelas faltas. Nós temos que aprender isso todos os dias. E a palavra de Deus nos ajuda a enxergar quem somos, reconhecer e confessar os nossos pecados. Ela é a luz, lá em Salmos 119, 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. E também, queridos, ela é um espelho. Rapidinho, eu queria ler com os irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mais do que alegre, querido, no realizar, aquele que observa essa palavra, aquele que coloca essa palavra no seu coração e a coloca em prática. E Davi aqui ele também nos ensina que além de almejar o perdão, Davi também orava para que as palavras, os pensamentos fossem sempre aceitáveis ao Senhor, fonte de sua força e redenção. No último versículo, ele fala sobre isso, que ele orava que as suas palavras, seus pensamentos fossem sempre aceitáveis ao seu Senhor, fonte de sua força e redenção. O que nós entendemos com isso, queridos? Como que está sendo o nosso louvor? Que nós cantamos aqui nessa noite, que nós queremos estar na presença do Senhor todos os dias, que o nosso coração seja sempre para Ele, que as nossas ofertas sejam sempre para Ele, não é oferta de dinheiro, oferta de tempo, oferta de qualidade, que seja para o Senhor,
E aí nós entendemos que Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, crente. Nós temos que entender isso. Nós temos que erguer a nossa cabeça e entender que muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por vales, mas é para Deus trabalhar em nós. Se você olhar para a palavra de Deus, nós podemos lembrar aqui rapidinho do próprio Davi, que antes de assumir o reinado, ele passou por grandes humilhações dos irmãos. Ele foi pastor de ovelhas por muito tempo. Mesmo depois de ungido, ele continuou pastoreando as ovelhas lá no campo. Mas no momento certo, Deus honrou Davi. Olha, José foi humilhado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, vendido como escravo, mas chegou a governador, queridos. Então não importa a situação que você esteja enfrentando hoje, creia nas promessas de Deus na sua vida. Mas essa palavra, ela traz para mim e para você, que muito mais do que crer nas promessas, é crer na palavra de Deus. É ter Deus presente nas nossas vidas. Então, queridos, que nós venhamos pedir ao Senhor. Davi não fazia isso por religiosidade ou obrigação, mas porque ele guardava a palavra de Deus em seu coração. Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração. Que nessa noite você entenda o seu chamado. Que nessa noite você entenda por que você está aqui. Muitas vezes você pode estar perguntando, mas essa palavra, ela vem mexer comigo, essa palavra está falando comigo, mas deveria estar aqui o amigo fulano de tal. Não, querido, essa palavra é para mim e para você. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, para que você venha entender o que é o poder da palavra de Deus, o que é a excelência da criação e a excelência da palavra do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite, queridos. E que nós venhamos cada dia buscar o Senhor. Que cada dia nós venhamos estar na presença do Senhor, com o nosso coração grato a Ele, mas também buscando a santificação, buscando a purificação. Que da nossa boca venha sair palavras de bênção. Que das nossas bocas venham sair palavras que venham trazer vidas. Que nós possamos a cada dia profetizar sobre vidas. Que nós possamos a cada dia entender que nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Como nós estamos trabalhando esse tema, né? Ano de fazer diferença, mas não é o ano não, é sempre. Fazer diferença todos os dias. Mas isso aqui às vezes é para chamar a nossa atenção durante 365 dias. Mas nós temos que fazer isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém?